Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai falar sobre o trabalho e as transformações no espaço geográfico. Então vamos entender um pouquinho como tudo isso acontece. Qual é a relação entre as modificações no espaço geográfico e o trabalho humano? Vamos pensar juntos sobre isso. Como tudo isso acontece? Quais são as influências, quais são as consequências da gente analisar essa ideia de que o trabalho modifica, altera, transforma o espaço geográfico. Então vamos pensar juntos lá. A ideia da aula de hoje, o objetivo, compreender as transformações no espaço geográfico que resultam em diferentes paisagens. Então nós sabemos que a paisagem é aquilo que eu consigo ver num determinado momento. Se eu digo que as transformações no espaço geográfico vão resultar em diferentes paisagens. Onde não tinha uma casa, agora tem, eu tenho uma paisagem diferente. É o mesmo espaço geográfico, mas eu tenho ali uma informação, uma característica diferente daquele mesmo espaço. São essas transformações que a gente vai entender juntos aí na nossa aula, certo? Por que o espaço geográfico está em constante mudança? Como a gente analisa essa ideia de modificações constantes e, de certo modo, rápidas, né, do espaço geográfico? Quem faz isso? Como acontece essa modificação do espaço? Então, justamente a reflexão que a gente traz para vocês. Vocês conseguem pensar nisso? Conseguem entender como o espaço, o que é o espaço geográfico? É esse que nós ocupamos, que nós desenvolvemos nossas atividades, que nós construímos nossas casas, que nós jogamos bola lá na pracinha. Tudo isso faz parte do espaço geográfico e que está em constante alteração. Mas por quê? Por que essa constante mudança, essa constante alteração? Então vamos pensar juntos ali no que a aula traz de ideia para nós, né? Vamos entender essas transformações. E essa imagem que a professora trouxe para vocês aqui é justamente aquela ideia do homem lá no início da sua ocupação no planeta Terra. Então, desde os primórdios da humanidade, desde o início, o ser humano ocupa o meio natural e modifica-o para sobreviver. Ele vai em busca de alimento, ele vai em busca de recursos para construir abrigo. Quando ele tira lá uma árvore, coleta alguma fruta, tudo isso ele está alterando o meio ambiente. Claro que nessa característica aqui de pensar no ser humano lá no início da nossa história, as mudanças eram pequenas. Conforme o ser humano vai se adaptando e vai criando novas técnicas, isso também vai se ampliando. Essa mudança do espaço natural, do espaço geográfico natural, vai se alterando de forma muito mais rápida, conforme as técnicas que o ser humano utiliza para ocupar esse espaço também se modificam, se alteram, se tornam mais complexas, certo? Então, pensando nisso, a gente tem essa ideia inicial ali. A representação mostra ali o homem primitivo em rocha, né? Então, as atividades que ele desenvolvia lá no início para a sobrevivência. As mudanças ainda eram pequenas. Mas e hoje? Como a gente observa todas essas mudanças? Como elas estão ocorrendo? Então, pensamos juntos ali. O espaço geográfico, em sua etapa inicial, apresentava somente aspectos que nós chamamos de físicos ou naturais. Então, era um meio natural, totalmente equilibrado, as coisas aconteciam, as mudanças aconteciam. Sim, existiam e existem mudanças que nós classificamos como mudanças naturais, mas elas eram lentas, devagar, de acordo com a própria evolução ali daquelas características naturais do planeta. Então, é o que nós tínhamos ali, aspectos físicos e naturais presentes, como os rios, mares, os lagos, as montanhas, animais, entre outros elementos que eram interdependentes. O que é essa palavrinha, essa ideia de interdependência? É um depender do outro. Então, aí a gente pode usar outra palavra, que é o equilíbrio. Essa interdependência no meio natural gera o equilíbrio desse meio natural. Então, lá no início, a gente tinha um espaço geográfico com aspectos naturais, com seres que estabeleciam uma interdependência, como se fosse uma troca, mas que não influenciavam nesse equilíbrio desse meio natural.
Mas nós temos ali mudanças, né? O surgimento do homem. Ele vai surgir no planeta e ele vai começar a desenvolver atividades primeiro para sobrevivência, mas isso começa a modificar de forma mais acelerada o meio natural e aquele equilíbrio do qual a gente falou, né? Desde o mais primitivo, que começou a interferir no meio natural, a partir do corte de uma árvore, a partir da caça, e impactou e transformou esse espaço. Então começa com o surgimento do homem, a modificação mais acelerada do meio natural. E aí, você sabia que o mesmo ambiente pode sofrer alterações constantes no decorrer dos anos, conforme a necessidade do ser humano para aquele espaço geográfico? Isso é um fato, isso acontece. De acordo com a necessidade de quem está ocupando aquele meio, vão acontecer as transformações também daquele meio, certo? E agora vamos analisar ali quais as transformações visualizadas na imagem a seguir. Então venham comigo, vamos olhar as imagens ali para a gente pensar juntos. O que nós temos ali? Praça Rui Barbosa, em Curitiba, capital do Paraná, em 1955 e em 2002. Observamos mudanças ali? Temos mudanças que refletem o trabalho humano? Sim, temos muitas mudanças que refletem o trabalho humano. Se eu pegasse uma imagem anterior a 1955, eu ia perceber que esse meio aqui era até muito mais natural do que ele está aparecendo aqui. Aqui nós já temos a interferência humana nesse meio. E em 2002, ela é ainda maior. Ou seja, é o mesmo lugar, um mesmo espaço geográfico que vai sofrendo constantes alterações, certo? As principais mudanças ocorridas ali na Praça Rui Barbosa foram o intenso processo de urbanização. Muitas pessoas vivendo, os prédios surgem e elas se acumulam naquele espaço ali. E o asfaltamento das ruas também é outro fator importante que nós analisamos ali na nossa imagem, certo? Motivos de transformação do meio ambiente: o lazer, o estudo, a moradia, o trabalho, a alimentação, entre outros. Estes aqui são motivos pelos quais o ser humano modifica o meio onde ele está vivendo, onde ele ocupa, portanto, modifica o espaço geográfico, certo? Aqui nós temos mais dois exemplos de uma plantação, que era um meio natural que foi modificado para fazer essa plantação, e do centro histórico ali também de Curitiba, que reflete essa mudança e essa influência do trabalho humano na transformação do espaço geográfico, ok? Exercício para vocês pensarem um pouquinho nessa parte inicial da nossa aula. Cite 3 exemplos de impactos no ambiente que são provocados pelo ser humano. Na cidade em que você mora e tem ali, por exemplo, né, a questão da produção de lixo. Então pensem um pouquinho, respondam e a gente já volta para refletir sobre essa pergunta. Voltamos com a perguntinha que a professora deixou para vocês refletirem um pouquinho a respeito da ideia de modificação do espaço geográfico a partir do trabalho humano. Como isso acontece? Quais são as interferências? O que se modifica? Quais são as consequências da atividade humana para o equilíbrio natural do planeta? Lembram que a gente falou lá no início? Existe um meio natural, existe um espaço geográfico com a presença somente de elementos naturais. Com a chegada do ser humano, eu começo a ter ali elementos que são resultado do trabalho desse ser humano para
para sua sobrevivência, enfim, para construir um abrigo. Tudo isso é um conjunto de atividades humanas que a gente chama de trabalho para modificar esse meio natural em prol ali das suas próprias necessidades. E aí a perguntinha disse ali para nós, para você citar 3 exemplos de impactos no meio ambiente provocados pelo ser humano na cidade em que você mora. E eu deixei um exemplo aqui para vocês pensarem aí na cidade de vocês. Como é isso? O que tem de impactos no meio ambiente do espaço que você vive aí, teu dia a dia, que é provocado pelo trabalho humano? Claro, vocês devem ter relacionado aí inúmeras outras coisas além dos exemplos que a professora colocou. Mas fica aqui a nossa reflexão. Pode ser que o que você anotou aí na tua resposta tenha a ver com o que eu coloquei aqui também. Então, produção de lixo, poluição dos rios, as queimadas. Por exemplo, aqui a poluição dos rios. Quem mora em cidades, nós temos muitos rios urbanos, muitos rios que cortam cidades e eles recebem uma carga imensa de poluição, de lixo, de resíduos de todos os tipos. Então isso é bem preocupante. Por quê? Porque em muitos casos é esse mesmo rio aqui que vai ter a água disponível ali para o consumo da população. Então, se a gente não tem a consciência daquele recurso natural que está disponível ali para todo mundo e polui de forma exagerada, demasiada, a partir das atividades humanas, pode ser que lá na frente a gente tenha consequências do quê? Da falta da água potável, de uma água que é muito mais difícil de ser tratada para ser consumida, que vai exigir que se coloque muito mais produtos químicos para que ela seja consumida pela população. Então, olha o quanto é importante a gente pensar nisso. E quem chegou primeiro ali nessa ideia de meio natural e depois ocupado pelo homem? O rio estava ali há milhares de anos, milhões de anos em muitos casos. Foi o ser humano que chegou e que foi transformando esse meio natural. É importante o trabalho humano, é importante a transformação para a sobrevivência, para que as pessoas vivam e atendam suas necessidades. Mas é preciso a consciência em relação ao equilíbrio ambiental também. E aí a gente tem que pensar em todos os fatores. Por isso a professora salientou a questão ali da poluição dos rios. A produção de lixo é imensa, né? E existem vários debates que tratam dessa questão do quanto de lixo nós produzimos e onde isso vai parar. Não é porque eu coloco a minha sacolinha lá no portão que acabou o problema para mim, porque esse material ele não evapora, ele não desaparece. Ele vai ser colocado em outro lugar, vai ser depositado em outro lugar. Então é preciso ter local adequado, é preciso ter a consciência de produzir menos lixo. O que eu posso fazer enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano para diminuir a produção de lixo? E aí nós vamos começar a ter aquela ideia da sustentabilidade e do respeito ao meio natural que nós ocupamos, transformando para o necessário, mas sem abusar do próprio equilíbrio desse meio natural, certo? Então fica a reflexão ali para nós. E aí, continuando lá, a interação do ser humano na natureza gera impactos no meio ambiente. Tais como, então, estávamos falando disso. O que se altera no meio ambiente a partir dessa interação do ser humano com o meio natural? A retirada ou excesso de nutrientes no solo, então a modificação, a alteração, vai mudar inclusive ali a fertilidade desse solo, quanto de plantinhas conseguem se desenvolver naquela área, se eu modificar essas características naturais ali de nutrientes do solo. A extinção de espécies de plantas e animais, dependendo da alteração, as plantas e os animais não resistem a essas mudanças e acabam morrendo e morre toda uma espécie ali, né? Então, por isso a extinção. A poluição, que a gente já falou a respeito da poluição dos rios, né? Então, da água, do ar, do solo, a poluição visual e sonora, aquela quantidade imensa de barulhos, principalmente nos grandes centros, que é a poluição sonora, ou visual, muitas placas, muitas informações que a gente acaba nem conseguindo ler tudo isso. O desmatamento e as queimadas são importantes mudanças ali a partir da atividade do trabalho humano, certo? E agora nós temos algumas imagens ali no próximo slide que representam as transformações que o homem realiza em variados ambientes, né? Então aqui, um canal ali, um rio que foi canalizado, extremamente poluído, que é aquilo que nós acabamos de falar. Nós temos lixo de todos os tipos, além do que é visível, que é material como plástico, que é um dos grandes elementos aí que aparece na poluição, né?
nós podemos ter aqui o lançamento de produtos químicos, por exemplo, na água, que não é visível a olho nu, mas que você fizer uma análise dessa água, você vai perceber que existem ali poluentes que fazem mal à saúde humana. Então, são problemas. E a queimada também, porque ela vai prejudicar toda a vegetação e também o ar que nós respiramos. A atmosfera vai ficar modificada com o lançamento ali de partículas, né? E aí tudo isso vai prejudicar o meio natural, o equilíbrio desse meio natural, certo? Agora vamos observar ali a chargezinha, né? O que ela traz para nós de informações ali. E aí vamos responder as questões com base no que essa imagem traz para nós ali. O que nós temos ali de informação? A palavrinha lá, enchentes, né? Siga aquela geladeira, então tem uma geladeira boiando, tem um carro ali também, tem sofá, tem pneu. Então temos várias coisas ali que remetem a essa ideia da poluição, certo? Agora nós temos algumas perguntinhas ali para você responder. Letra A e letra B. Leia com atenção, responda e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com as duas perguntinhas que ficaram para vocês. Analisando a charge, o que devemos responder ou o que vocês analisaram sobre ela, né? A letra A. Qual é a relação do lixo descartado de forma incorreta, ou seja, jogado no chão ou nos rios ou córregos, com a enchente? Qual é a relação da maneira como nós descartamos inadequadamente o lixo e a enchente? Há uma relação? Um provoca alguma coisa em relação ao outro? Então, voltando lá na charge, o que nós vamos ter ali? O lixo que vai obstruir a passagem da água. Ele vai trancar a passagem da água e isso vai provocar a subida do nível dessa água e vai encher, vai inundar áreas muito maiores, certo? E a outra perguntinha que nós temos lá, quais os problemas uma enchente pode causar ao ser humano? Quais são os problemas para nós, seres humanos, quando a gente pensa nessa questão ali da enchente, dessa água que sobe? E aí vamos lá as duas respostas, né, organizadas para vocês. Então o que nós temos na letra A ali? A relação é que ao descartarmos de forma incorreta o lixo, ele vai ser levado para os córregos ou esgoto e vai entupir. É aquilo que a gente falou, né? Esse descarte impróprio do lixo acaba ocasionando as enchentes. Então eu tenho muito lixo acumulado num córrego ou nas margens dele, quando chove muito que enche um pouquinho, ele carrega esse lixo e acaba trancando a passagem da água e enche muito rápido e acontecem as inundações, as enchentes. E a letra B ali, as grandes enchentes podem causar o que para o ser humano?
contaminar poços e sistemas de abastecimento de alimentos, podendo causar a proliferação de bactérias que vão causar doenças para o ser humano, por exemplo, ali a hepatite A e E, outras doenças além de perdas materiais. Quando acontece uma enchente, as pessoas perdem os seus móveis, a gente viu ali sofá, geladeira, tudo boiando, acabam perdendo em função dessa água que subiu rapidamente e nem dá tempo de tirar muitas vezes. Então vejam quantas consequências ali que são resultantes da própria atividade humana e muitas vezes da falta de consciência em relação ao descarte do nosso lixo, do resíduo que a gente produz, certo? Então fica aí a reflexão, vocês podem depois escrever mais coisas e encaminhar para o professor de vocês aí para trabalhar essa questão, certo? E o exercício 3, assinale a alternativa que corresponde a exemplos de impactos no ambiente provocado pela ação da natureza. Então nós sabemos que a natureza também modifica o meio natural, enfim, é aquele equilíbrio do qual nós falamos no início da nossa aula. Respondam, escolham a alternativa correta em relação a essa pergunta e a gente já volta para corrigir. Voltamos então para corrigir a perguntinha ali sobre as características naturais, então, impactos no ambiente que são provocados pela ação da própria natureza, naquela ideia do equilíbrio natural. Existem fenômenos naturais que modificam aquele espaço geográfico. Então, a resposta certa ali para nós é a letra C, atividade vulcânica. Vai modificar o meio ali onde está aquele vulcão, a área onde ele está, a partir do lançamento desse material para fora da Terra, né? O desgaste das rochas também modifica o meio natural. Um relevo que é mais elevado, com o passar de milhares, milhões de anos, que esse material vai sendo desgastado pela água da chuva ou pelos ventos, ele vai ser carregado e depositado em outras partes, certo? E aí nós vamos ter ali uma mudança natural. E um tsunami também, que são as ondas gigantes provocadas por terremotos, podem modificar o meio natural a partir dessa ideia da pergunta ali para nós, certo? Então, as ações ali naturais do planeta também existem, mas lembrando que aquelas que modificam de forma muito acelerada são as atividades humanas, é o trabalho humano, ok? Então, refletindo sobre isso, o que nós aprendemos na aula de hoje? Sobre as transformações no meio natural, no espaço geográfico, provocadas principalmente pela atividade humana. Lembramos que existem as atividades naturais, as características naturais que modificam esse meio, mas as mais intensas são as humanas, as atividades humanas que transformam o espaço geográfico. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, com um pouquinho mais de aprendizado sobre isso. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!